Fala pessoal, porque nós estamos gravando à noite, tudo bem? Eu me chamo Rafael Martins, sou aqui da Duafy, estou como diretor executivo aqui da Duafy e nós estamos iniciando um projeto muito bacana, que era um sonho já de muito tempo que a gente está querendo fazer e hoje nós estamos iniciando esse projeto. E como eu falei nos bastidores para esses dois que estão aqui, para mim é uma honra muito grande estar falando com eles, né? Tá falando com eles, eles são parceiros aí de longa data, que eu aprendo muito com eles e para mim realmente é uma honra aqui falar com eles. Então vamos começar aqui com esses caras aí, né? Esses dois camaradas bonitos que tá aqui, olha esse zóio verde aí, como diz aqui do Goiás. Então, gente, vou começar com vocês aí, vou começar com o Altair, que tá no meio aqui para mim. Então, ele se apresentar, de onde ele é, o que ele faz. Então, e depois o Felipe toca aí também, se apresentando aí pra gente. Bom, primeiramente, olá a todos. Não vou usar o boa noite, Rafa, pode deixar. Olá a todos. Já começa errado. Já começa errado. Olá a todos. Uma honra estar participando aqui desse programa com vocês. Meu nome é Altair Marcelo, eu estou na área comercial há pouco tempo, um pouquinho mais de 25 anos já. Né? Só a minha idade. Então. Apenas. E no ramo funerário, cemiterial, há 6 anos. Hoje eu sou gestor comercial e de marketing do Complexo Vale do Cerrado, aqui em Goiânia, né? Já atende região metropolitana de Goiânia, engloba os municípios aí, Goiânia, Senador Canedo, Aparecida de Goiânia, Trindade, Inhumas, Goianira e mais alguns. Mas esse é o principal espaço que a gente atua. É uma região com aproximadamente 2,5 milhões de habitantes e hoje a equipe comercial do Vale do Cerrado, a gente tem mais ou menos 80 pessoas no time, no qual eu sou responsável por esse time aí há 6 anos. Basicamente é isso, Rafa. Oh, maravilha. Até antes, né, gente, eu começo um negócio, eu não falo, né, o nosso tema hoje, o nosso podcast, é justamente por isso que a gente trouxe esses dois aqui, especialistas nesse tema, que é a jornada comercial para o segmento. Então nós vamos falar ali da abordagem ao pós-venda ali, então, as estratégias, o conhecimento que esses dois têm para contribuir com a gente aqui sobre esse tema. Então, pessoas que têm aí pouca experiência no segmento. Então, vamos lá, Felipe. Show, pessoal. Fala, pessoal, também. Satisfação poder estar aqui, né, com dois gigantes. Vou nem falar aí o tempo, tá aí é um mestre, né? Rafael também é um rapaz que admiro demais. Estou aqui atualmente no Grupo Digna, empresa aqui da Paraíba. A gente atua aqui na Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco, né? Uma empresa que tem plano, crematório, tem cemitério também. Atualmente, sou responsável aqui pela equipe de relacionamento, que aí, para o mercado, é como se fosse a área de marketing, né? A gente cuida aqui da área de inovação da empresa, inteligência de mercado, venda, relacionamento com o cliente, essa parte do UX, fica tudo na nossa responsabilidade, né? Já sou bem mais novo aqui, o Altair não tem 25 anos, mas estamos construindo, né? Estamos caminhando. Não, bom demais, gente. Então, para a gente começar ali o nosso tema, tá até falando um pouco, rasgando mais um pouco de seda com o pessoal. Então, onde eu comecei no segmento foi nessas duas empresas aí, na Complexo Vale do Cerrado e no Grupo Digna. Quase morei em Campina Grande, na Paraíba, em 2019. Tá de boa. Fiquei 3 meses de 12, fiquei aí na Digna. E no Vale também nem fala, né? Quantas madrugadas... Ele morava no fundo do Vale do Cerrado. Não sei se ainda mora no mesmo lugar. Era 5 minutos no fundo do Vale do Cerrado. Eu ia de a pé pra lá. Eu ia a pé pra lá, a pé, de bicicleta, tava fácil. Era pra ir, era descer. Literalmente. Descida, Mas gostou mais de Campina Grande? Diga a verdade, você gostou mais Não, daqui? Eu sou fã de Campina Grande, cara. Eu sou fã de Campina Grande. Vou aí. Eu acho bom demais. A última vez que eu fui aí foi bacana demais. A gente ficou 3 dias, né? Foi final do ano passado. Então, pessoal, pra gente começar o nosso tema aqui, nossa discussão, eu quero começar, né? Assim, a gente sabe dos paradigmas que se tem dentro
dentro do segmento. Até para quem não conhece do segmento também, tem, né, vários preconceitos formados ali no segmento. E eu vejo que vocês, no que tange a parte comercial, né, vocês são bem disruptíveis ali. E aí eu queria começar, né, quem quiser, e vou falar do Felipe, por exemplo. O que você tem hoje, vocês têm hoje de estratégia de comunicação, né, com o público? Quais são as estratégias de vocês dessa comunicação? Como que vocês gerem esse time de vendedores, tanto externo quanto interno? Me fala um pouco aí, como que você treina esse time também? Eu acho que um pouco mais para frente pode falar sobre isso, para começar uma conversa com um prospect. Então, eu bati lá num cliente. Como que vocês começam? O que vocês abordam com esse cliente? Show. Acho que a gente vende um produto, né, Altair, que ninguém quer comprar. Acho que o primeiro desafio é esse aqui, né? Quando a gente bate na porta do cliente, a gente, Deus me livre, saia daqui, desapareça da minha frente. Acho que vendedor de plano funerário pode ser vendedor de qualquer coisa, literalmente, né? É uma universidade para o cara. É uma universidade, de fato. A gente tem um desafio que a gente tem duas perspectivas, né? A gente pode olhar tanto para a perspectiva da venda preventiva, né? Que é o cara que não aconteceu nenhum falecimento, ele faz a aquisição do plano para se prevenir, como também na maneira no ato do uso, né? Aconteceu um sinistro, um óbito, e, poxa, alguém morreu, e aí alguém vai ligar para a nossa empresa para prestar o atendimento. Mas são dois desafios de comunicação, né? Num ato do acontecimento, a gente tem um desafio de o cara se lembrar da marca, né? O cara, putz, ó, tem o Digna que presta esse atendimento. E como fazer isso? Então, a gente está com estratégia agora de marketing digital forte para isso, né? Então, quando o cliente ele pesquisa lá, poxa, funerária no Google, a gente tem que estar bem ranqueado as primeiras funerárias, né? A gente também está diminuindo o atrito com o cliente nessa percepção. E também tem sempre aquela questão, né? A gente tem que chegar antes do falecimento acontecer. Então, a gente está se ancorando muito com estratégia de recall, porque passa o carro de som, passa na TV, então o cliente vai se assimilando com a marca e com aquela peça de serviço, né? Já no plano é um pouco diferente, né? Então, no plano, acho que acaba sendo mais desafiador, porque a gente chega batendo na porta do cliente e o cliente, poxa, não penso nisso agora, né? Então, estratégia de assimilação com a marca também é muito importante, né? O Altair, ele trouxe, a gente bateu um papo, aí ele vai explicar melhor, né? Ele tem uma estratégia aí de fazer pontos de venda em locais estratégicos, né? Acho que isso é muito relevante, a gente até adotou aqui, Altair. Tá dando muito certo, viu, a estratégia? Tá dando muito certo. Legal. Então, tem esse desafio de qual seria o melhor dos mundos, né? É a gente poder, a marca conseguir chegar no cliente antes do meu vendedor. E aí, quando eu bato na porta dele, o cara chegar, poxa, ó, o Digna, era vocês que eu estava esperando aqui, né? Então, a gente tenta casar aqui tanto estratégia off, outdoor, rádio, panfletagem, como estratégia on também, sabe? Só que acho que no Brasil todo, ó, tá aí, pode dizer também, as empresas funerárias estão começando a engatilhar nessa parte de estratégia 1, né? E não vê nenhum play que se destaca aí, que é referência nisso, né? Uhum. E aí a gente está nessa tentativa também aqui, né? Como é por aí, Altair, a estratégia? Então, acaba sendo muito parecida, né? A gente teve a oportunidade de conversar no fim do ano passado. Em termos de estratégia, a online é bastante parecida. Nós observamos que do início do ano para cá, o online está gerando uma quantidade de leads bacana para a minha equipe interna, para o telemarketing. A conversão é que, no meu ponto de vista, ainda não está 100%. A nossa conversão desse cliente que vem do on, ele está na casa de 24%, mais ou menos. Eu acho que tem espaço aí, tem um senhor espaço aí para a gente melhorar, para a gente crescer. Mas a mídia em si, do segmento funerário como um todo, ela acaba sendo muito restrita. Não dá para a gente fazer muita coisa engraçadinha, igual a gente vê em outros segmentos, ou algo muito alegre. Enfim,
ela é limitada. Então fica muito daquele negócio institucional do cara conhecer a marca, realmente, como o Felipe falou, e aí a gente aproveitar desse momento, né? Ou ele entra em contato conosco, porque ele está vendo ali que ele tem um familiar, alguém que talvez se encaminhe para esse momento, ele quer se preparar, né? Ou realmente o que aconteceu e ele precisa atender ali a necessidade da família. Mas a nossa taxa de conversão está na casa de 24% dessa estratégia on. Do off, que acaba sendo o porta a porta, na rua, todo dia, os pontos de vendas que nós iniciamos ano passado, nós estamos expandindo esse ano. Tá? A gente achou uns 2 parceiros aí muito bacana, que está dando um resultado muito legal. Temos feito muitas ações junto a eles, né, no estabelecimento desse pessoal. E uma coisa que nós observamos, assim, já é velho isso, mas eu acho que vale a pena mencionar, porque eu já vi em alguns lugares, nem tanto, né? Eu acho que o pessoal que vai para a rua, principalmente para bater na porta, né? É importante, a apresentação é o crachá, mas na camisa é discreto o nome da empresa ser do ramo funerário na frente. Ele tá mais Cara, destacado. ficou bonito, eu lembro. Ela ficou só só o logo pequeno na frente, né, no ficou peito, bonito. Né? E nas costas é que tá mais destacado o nome da empresa, os produtos, tudo isso. Por que dessa estratégia? Para evitar do cara ver de longe que é uma empresa funerária e já criar repulsa. Então, o nosso uniforme, o desse ano, é até uma pegada mais colegial também. Eu estou usando aqui, não sei se dá para ver, preto e rosa, esse aqui é interno lá. É uma pegada meio colegial, né, vamos dizer assim, mas a gente está partindo um pouco para isso, né? E o pessoal de rua usa, é discreto no peito da camisa e nas costas é mais destacado para evitar essa repulsa logo no primeiro momento. Né? Então, são detalhes que a gente vai tentando colocar em prática, a gente vai tentando se reinventar, troca uma ideia aqui, ali, deu certo lá na Paraíba, deu certo no Rio Grande do Sul, alguma coisa assim, a gente tenta reinventar. Mas o grosso do segmento, ele acaba sendo muito parecido em vários aspectos, né? Até as dificuldades e os acertos acabam sendo muito parecidos. Que eu tenha conversado recentemente, pouca gente tem equipe grande, igual nós aqui, a do Felipe é até maior que a nossa. Lá em Curitiba também tem alguns empreendimentos com equipes grandes, mas não me recordo muito mais de outros lugares terem equipes volumosas, assim. E é um momento difícil para o segmento, né? Então a gente tem que se reinventar sempre. Rafa, só fazendo um complemento aqui, né? Sobre essa fala do Altair, eu acho que qual é o grande desafio, né? O segmento da gente, ele sempre foi acostumado com a venda predominante ser PAP. O que aconteceu, né? O PAP começou a não funcionar mais, né? A gente tem alguns desafios, bateu na casa do cliente, poxa, não tem ninguém em casa. Bateu na casa do cliente, cara, o cliente não quer saber da gente. Então, acho que a gente foi, de uma maneira geral, as empresas estão sendo forçadas a migrar para outras opções de venda, diversificar a estratégia de venda, né? Então, e aí a gente sempre teve uma venda de um tempo só, principalmente plano, cemitério é diferente, a venda, o ciclo é mais longo, mas essa estratégia de um tempo, no digital não funciona, né? Porque aí o cara, tudo isso que a gente falou aqui é estratégia de boca de funil, né? A gente vai lá, fala da marca e tudo mais, e a gente não sabe trazer esse cara para o meio e para a conversão, né? A gente não sabe descer esse cara dentro do funil. Acho que isso é um desafio para a gente, né? Aqui mesmo, a gente está usando algumas estratégias de gamificação. Então, por exemplo, usar a estratégia comercial mesmo. A gente está com estratégia agora de agressiva de preço. Trabalhar com preço por dia, digamos assim, né? Para fazer com que esse cara converta e também usar a estratégia de, cara, fecha aqui comigo e tu vai ganhar X% de desconto em tal local. Fecha aqui comigo, tu vai concorrer a uma feira, por exemplo, né? Porque esse nosso cliente, ele é um cliente que, pelo menos do cemitério, um público A e B, mas do plano, já estou falando aqui de um público B e C. Aí é um cara que a gente tem que competir muito pela renda dele, né? E aí, se eu não for agressivo em alguns momentos para gerar conversão e tal,
cara, esse cara vai ficar flutuando lá e, tipo, ele não vai se interessar pela marca, né? Então, a gente está aqui usando algumas estratégias também de conversão, tá dando certo essas estratégias para trazer o cara para cá, e no digital, a gente está investindo aqui, tá? A galera dá um Google na gente vai perceber que a gente está engatilhando, né? Mas gerar muita estratégia de embalde e de marketing de conteúdo, para que o cara, assim, marketing sabe? De conteúdo. Legal. Essa questão de marketing de conteúdo, o que vocês têm feito, assim, de estratégias, assim, que é interessante para conscientizar o público nesse sentido, da importância do plano, dos benefícios do plano. Como que vocês estão fazendo, assim? Rapaz, a gente tá engatilhando nisso, sabe? A gente vai startar agora um blog para a gente poder começar a discutir isso. No Google, ranqueia super bem aquela questão, o que é uma tanatopraxia? Então, aqueles primeiros posts explicativos, o Google geralmente ele tende a ranquear, né, por conta própria. Há assuntos que estão em alta, por exemplo, teve o falecimento do PC Siqueira, né? Poxa, lamentável. Então, a gente fez uma publicação, colocou no Insta também, e aí fez um elemento de texto que, infelizmente, como não tem blog, não conseguiu ir para o ar, mas para falar sobre saúde mental, falar sobre prevenção, porque aí quando a galera pesquisa, né, sobre a temática, né, então os assuntos estão mais sendo vistos, mais relevantes, né, e a gente também está patrocinando esses conteúdos, sabe? Mas assim, é um negócio que eu tenho muita expectativa, tá muito no começo aqui. Não tem muita ideia, mas está engatilhando ainda, sabe? Uhum. Até uma dúvida, pode falar, Altair, desculpa. Não, é só comentar, assim, um caminho que nós optamos, assim, que a gente tem visto também, dá um pouquinho de trabalho, mas é legal, principalmente para a turma externa, até pelo porte da cidade, talvez Campinas você não consiga. Mas aqui, como o sistema de ônibus urbano ele é integrado, né, então a pessoa entra com um bilhete, ela vai em determinados terminais, né, ela não paga uma nova viagem. A gente tem uma parceria aqui com a empresa que administra esses terminais, e aí eu faço rodízio de vendedores dentro desses terminais. É um negócio muito bacana e dá bons resultados. A gente bota um banner lá, sorteia alguma coisa, como você falou aí, um aparelho de jantar, um fone de ouvido, vamos rodando isso aí para captar cliente. Tem sido bacana. E outro que nós fizemos ano passado, que é um negócio meio que da moda para cá, virou febre, acho que aí também deve ter virado, que é o beach tênis, né? Nós patrocinamos um evento ano passado de beach tênis e vamos patrocinar um outro maior agora em junho ou julho, alguma coisa assim. São eventos que dão uma rotatividade muito grande de gente, né? E aí a gente entra com a marca do crematório de animais, porque a gente tem esse detalhe aqui, e aí a gente já percebeu que quando eu entro com a marca do crematório de animais e ponho essa exposição lá, ela é um pouco mais leve para o cliente olhar. Não que ele não sofra com o animal dele quando perde, longe disso. Mas é que é menos, vamos dizer assim, quando a gente chega com a marca do cemitério, é o que o Felipe comentou agora há pouco. Sai daqui, não quero, tá desejando minha morte, esse tipo de coisa. E quando a gente vai com a marca do pet, é um pouco mais leve e facilita a comunicação. Então a gente foi para um evento esportivo ano passado, nós vamos repetir agora esse ano também. E foi um negócio muito bacana esse patrocínio aí. Até algo interessante, a gente estava conversando em off aqui, inclusive foi de um podcast que eu vi o próprio Pancinha, o César Pancinha, citando, né, que o pet, ele está sendo uma porta de entrada para o plano familiar também. Né? Porque a comunicação com ele é mais leve, você consegue ter ações mais efetivas de marketing, e aí através dele você gatilha pro plano familiar também. É um lead, está dentro do meu negócio já, e daqui a um tempo eu posso entrar em contato com esse cara e oferecer alguma coisa que não vai ser ofensivo ou invasivo para ele, né? Ele já me conhece, já conhece a empresa, então eu consigo falar do assunto com ele numa boa. Então fica bacana isso. Eu vi um negócio interessante sobre essa questão do pet também, né? Que a expectativa de vida de um pet é bem menor do que um humano. Então, durante uma vida, você vai chegar a ter 3, 4 cachorrinhos, 4 bichinhos, né? E aí também o ciclo que você visita a funerária, que você tem expectativa, você tem experiência com o plano também é maior com o bicho, né? Então você acaba tendo experiências positivas que vai perpetuar a homenagem daquele bichinho no plano, e a partir disso também é um gatilho para você poder fazer a aquisição do plano.
digamos assim, né? Você visita mais a funerária quando você tem quando a funerária consegue oferecer a cremação PET, por exemplo, né? Exato. É bem bacana. E deixa eu perguntar para vocês outra coisa. A gente até citou um pouco essa parte do PAP. Eu via que, assim, claro, né, já se passou 4 anos ali praticamente do início da pandemia. Mas antes da pandemia, não se falava nada, assim, praticamente da venda interna, né? De ações de marketing, então quase você não via. Hoje, como que vocês veem a venda PAP, assim? Ela tá em decadência ou ela está no movimento decrescente, quer dizer, ou ela ainda é o carro-chefe mesmo da operação? E já emenda outra coisa, o futuro dessa venda PAP. O que vocês acham? Posso, Felipe? Claro, fica à vontade. Até recente, assim, é o que você falou, 4 anos aí desde o início da pandemia, o telemarketing ou uma estratégia não era tão falado, e ganhou corpo nesse período. Eu acho que o que a pandemia fez, dadas as proporções, e por favor não entenda mal que eu vou falar assim, quem ouvir isso amanhã, com todo o respeito que eu falo, o fator pandemia, ele levou o assunto morrer, a morte, para dentro de todas as casas. Difícil alguém que passou... Desmistificou esse assunto. Difícil alguém que passou em branco por esse período que não perdeu um amigo, um familiar. Muito difícil, né? E é o que você falou, desmistificou o assunto. Ficou mais fácil de eu falar do assunto morte com o meu possível cliente. Aí eu vejo hoje alguns assuntos ou reportagens, quando a gente vai buscar alguma coisa, eu tenho visto muito assim, telemarketing ou call center deve acabar até 2030 com IA, né? Ou profissão, vendedor, vai acabar. Nós estamos falando, quando eu falo vendedor, nós estamos falando literalmente da profissão mais antiga do mundo, desde que o mundo é mundo. Eu não acho que vai acabar, eu acho que talvez vá se reinventar, certo? E o reinventar não quer dizer que vai sumir esse canal. Eu não vejo, posso estar enganado com o meu raciocínio, mas hoje, num espaço de 5, 10 anos, eu não vejo nosso segmento fora do porta a porta ainda. Não acredito nisso, minha opinião pessoal. Por quê? É o que a gente falou logo no começo. É um produto que ninguém quer comprar. E a gente tem a memória curta. Daqui 5 anos ou 10 anos, o assunto pandemia já vai ter uma década, ele começa a ficar longe. E aí eu tenho que estimular esse cliente a lembrar e criar nele o desejo de compra, novamente. E talvez, quando eu use uma ferramenta de IA, por mais que ela seja treinável, né, ou que ela vá se aperfeiçoando, hoje eu não vejo uma ferramenta de IA interagindo com o nosso cliente. E lembrando que ainda tem um fator emocional. O nosso produto, ele tem um fator emocional no meio, né, muito pesado, muito forte. Então, na minha concepção, você falar assim, porta a porta, ele pode perder talvez representatividade para o como a gente está falando aqui agora há pouco, daqui a pouco uma estratégia de funil bem elaborada, alguém acha aí o caminho das pedras, vamos assim dizer, você consegue aumentar a tua participação do online, alguma coisa assim. E talvez ele até coma um pouco dessa participação do porta a porta. Mas como profissional de vendas, né, a análise que eu faço é essa, eu não vejo o porta a porta perder força ou que esteja em queda, como a gente vê em algumas reportagens. E aí conversando, por exemplo, quando a gente fala que conversa com outras pessoas de outros setores, aliás, de outras regiões, você vê que está todo mundo nesse ritmo, mais ou menos, quer montar uma equipe, quer fazer alguma coisa, quer correr atrás. Então, acho que talvez até pelo contrário, acho que talvez esteja tornando a ganhar força. Tá? Posso estar falando uma bobeira, mas eu acho que talvez esteja ganhando força novamente.
Ah, legal, legal. E você, Filipão, o que você vê? Show. Eu concordo muito com essa parte de a gente precisar reinventar, né? Acho que o modelo, da maneira como está posta hoje, acho que tem várias coisas que a gente viu, que a gente já percebe que não funciona. Horário comercial, por exemplo, vendedor ter hora para chegar na empresa. A gente sempre está onde o cliente não está, né? Sempre está nos horários que o cliente não está. Essa venda de um tempo só, de o cara não pegar o contato do cliente, não trabalhar com esse cara depois. Pipeline ali com ele, né? Isso, não interagir com esse cara. Então, eu acho que são devs, sabe, que a gente tem hoje, essa parte de script também. Mas eu acho também que a longo prazo, acho que esse modelo tende a... Eu acho que longo prazo, sinceramente, esse modelo talvez perca força, mas eu acho que ele nunca vai deixar de existir, sabe? Acho que a gente vai aprender a ser mais eficiente em outros modelos, mas eu acho que eu sempre fico muito no pé atrás, assim, quando as pessoas querem eliminar uma coisa em detrimento de outra, sabe? Eu acho que o modelo ideal é a gente ter a possibilidade de estar onde o cliente está, chegar onde ele está e atender ele da maneira como ele quer. E aí isso usando estratégias no off e estratégias vice-versa, né? No paralelo também. Mas acho que é um pouco disso, sabe? A gente precisa reinventar esse modelo, a gente precisa olhar para esse modelo e também acho que o grande problema do PAP é com relação a custo, sabe? O custo da operação é muito alto, sabe? Muito alto. Manter essa equipe é muito alto. Então, também é muito desgastante para o vendedor, né? Então, você vê, o vendedor chega na empresa, com um ano, ele não aguenta mais. Tá cansado, é puxado, é meta, é cobrança. E aí isso também é uma coisa que a gente precisa repensar, sabe? Será que todo dia de PAP na semana é bom? Poxa, talvez não. Tornar um modelo híbrido, né? Interessante. Isso. Talvez a gente ancorar em estratégia onde esse cara vai se relacionar com os proxies dele, trabalhar esse cara, esquentar esse lead para poder gerar uma conversão. Talvez esse modelo que ele, sabe, trabalha o cliente das duas maneiras, talvez sejam caminhos. Cara, legal. E até vocês falando, né? Até voltando um pouco da questão da abordagem ali, das estratégias de comunicação, o Vale, onde o Altair está atualmente, em Goiânia tem uma festa, que é a festa de Trindade. Na verdade, o povo sai de Goiânia e vai para Trindade. Nesse circuito ali, ó, de Goiânia a Trindade, passa a 2 milhões de pessoas em uma semana. E o Vale faz algo que eu achei sensacional. Eles montam uma baita estrutura lá nesse ambiente. E não é assim, só para querer vender pro cara. É um ponto de apoio pro cara que tá, o Romero que chama. Então é um ponto de apoio. E inclusive agora eles começaram a colocar entretenimento lá agora. Então, ano passado mesmo, eles tinham eu não sei como é que chama aquilo, Altair. Aquela câmera 360, né? Aquela câmera 360. Cara, e aquele ali fez um sucesso. E eu moro lá perto da onde é esse stand deles lá. Cara, é dia inteiro cheio de gente lá. Ali, na realidade, a orientação, como assim? É uma caminhada de mais ou menos 20 quilômetros. Vem gente do Brasil inteiro, é uma festa católica, vem gente do Brasil inteiro. Ano passado, segundo as estimativas, deu mais de 3 milhões de pessoas, né? Passando ali no período. Cara, muita gente. Aí é uma estrutura com banheiros, né? Água e banheiro à disposição. Nós emitimos para o Romero um certificado da fé. Então você para lá, o Felipe Melo vai parar lá, aqueles que querem, óbvio, né? A gente convida, ele... É hora de eu captar o lead, né? Ele vai me dar o nome e o telefone dele. Eu emito um certificado da fé para ele, um diploma bonitinho que fala que o Felipe Melo fez a caminhada e tal. É bacana. Então, nessa brincadeira... E a última, e a orientação para a equipe de vendas. A última ação deles nesse stand é tentar vender. Por quê? O cara quer fazer a caminhada, ele quer concluir o trajeto dele, né? Então, e muitas vezes o cara tá internamente ali, tá no momento de fé dele, reflexão, isso, né? Então, perfeito, o cara tá reavaliando a vida, alguma coisa assim, né?
Então, beleza, a gente tem que respeitar esse momento. Então, é muito de ponto de apoio para o romeiro, né? Então, por exemplo, é água e banheiro, principalmente, o pessoal sente falta. Ano passado a gente observando, esse ano eu vou colocar um fraldário, porque a gente percebeu que tem casais que vão empurrando carrinho, aí querem parar, trocar a fralda de uma criança, alguma coisa assim. Então, nós vamos colocar um fraldário também esse ano. Só que nisso tudo, o objetivo é captar o lead. Na realidade é só isso, é captar o lead, apresentar a empresa, a marca, alguma coisa assim. Ano passado foi a câmera 360, a gente põe um ponto lá, o pessoal enfermeiro, para aferir pressão, glicemia do pessoal. Nós fizemos música ano passado, então tinha teclado e violino lá na frente. É um momento de música, ali, uma música mais leve, o pessoal acompanhar e tal. E foi muito bacana. E no final da história, isso me traz aí 10, 15 mil leads em 10 dias de festa, mais ou menos. Nossa. E aí é material para eu trabalhar no decorrer do ano, né? Eu trabalho o segundo semestre em cima desses leads. É em junho, né? Tá chegando já também, né? Em junho agora, a gente já tá preparando. Agora Ô, Rafael, depois o Altair aí vai virar a estrela principal, viu, da atração. Tá dando tanta coisa aí. Vai estar um parque de diversão agora no meio do caminho. Agora. Daqui a pouco, todo mundo vai somente para passar lá. Pipoca, Guaraná, vai ter tudo. E, gente, vocês estavam citando, né, do PAP, da questão do desafio do vendedor com um ano, que ele quer já sair, enfim. Hoje, como é que é o desafio de vocês de mão de obra? E 2 pontos. Desafio de contratação, de reter essas pessoas também. E o desafio que vocês têm hoje de treinar essas pessoas. Né? Por mais que a gente, né, a gente citou aqui, vocês citaram aqui que é uma escola para a pessoa passar esse tempo, que ela vendeu o plano funerário, ela vendeu, né, jazigo, vendeu cremação, cara, ela consegue controlar toda a questão de objeção de qualquer outra coisa. Então, e como que é então isso para vocês? Assim, mas por quê? As pessoas, talvez hoje, uma geração que está vindo aí, talvez hoje elas não percebam, né, as oportunidades, uma geração mais imediatista, tudo mais, né, que é o desafio que a gente tem hoje em qualquer segmento. Então vamos lá, só para mim, né, deixar a pergunta organizada aqui. Primeiro, desafio para capturar talento, treinar esse talento e reter esse talento. Tá fácil, Felipe, vai lá. Nossa. Tá de graça essa daí, essa tá de graça. Rapaz, a gente tem um sonho meu, tá? Eu vou falar aqui de um sonho meu. Eu queria muito começar aqui uma escola de vendas para pessoas que são da comunidade. Por quê? Porque eu preciso formar esse cara antes desse cara chegar aqui na minha empresa, né? Então, e à medida que eu faço isso, eu também capacito a comunidade. Então, a gente queria começar uma escola de vendas aqui. A gente tem uma estratégia porque o turnover do comercial é muito alto no PAP, né? Como eu já falei. Então, a gente fazer um processo seletivo que nunca acaba, sabe? Um processo contínuo, porque aí toda hora vai entrar vendedor, vai sair vendedor. Se você for esperar para, poxa, vou fechar o meu time aqui e não vai sair mais ninguém. No outro mês, seu time já não está mais completo. Então, tem que ter esse esforço para a gente poder tá sempre alimentando esse quadro que vai sair naturalmente, sai. Então, acho que esse é um desafio que a gente tem para poder atrair a pessoa aqui para a empresa. A gente tem um diferencial, né, que a gente é uma empresa GPTW, então a gente é uma boa marca empregadora. E aqui na nossa região, o Digna, ele é bem conceituado. Então, as empresas querem trabalhar aqui com a gente, sabe? Então, geralmente, onde a gente está inserido, em Campina Grande, a gente não tem dificuldade de contratação. Vem muitos candidatos, óbvio que aí a gente tem que fazer a triagem, e aí por isso essa escola de venda seria ótimo para mim, porque eu conseguiria treinar, sabe, capacitar as pessoas antes. E aí, mas mesmo assim não é tão fácil assim, né? Então a gente tenta isso. Eu acho também, por exemplo, uma coisa que a gente sofre aqui, né? É onde está o nosso vendedor. Porque às vezes a gente, poxa, bota no LinkedIn, mas, cara, o nosso perfil de vendedor às vezes não está no LinkedIn. Então, às vezes eu tenho que ir onde esse cara está.
Aí a pergunta do milhão é, onde ele está? Então, fazer rádio, TV, sabe, talvez seja mais eficiente. E aí, quando a gente traz aqui, a gente tem um RH bem estruturado aqui também, então a gente tem um board aqui de treinamento. O que é que geralmente a gente faz aqui? A pessoa entra e faz um 360, visita todas as áreas da empresa, e aí ele começa a atuar no campo. E em uma semana ele recebe o feedback do supervisor dele, nosso time de comercial que tem supervisão. E aí a gente alinha as expectativas com ele e ele passa por uma nova rodada de 15 dias para poder aplicar um segundo feedback nele. Então, até ele terminar o período de experiência, a gente tem uma série de feedback e também a gente faz movimentação na equipe para que esse cara ele consiga a gente consiga avaliar bem, né, a gente consiga alinhar bem as expectativas. É natural que muitos vão embora no meio desse processo, né, que não se acha que é uma coisa e, na verdade, vê que na prática é outra coisa. Mas aí os que ficam, aí a gente tem algumas estratégias a gente tem uma estratégia de gamificação, então a gente tá aqui para os melhores vendedores, geladeira, viagem, iPhone, bonifica, a gente brinca um pouquinho também com motivação diária, de pagar almoço, de levar o cara, o melhor da semana vai ganhar uma feira, vai ganhar R$200. Então, acho que são essas pequenas motivações, pequeno tiro curto, que vai fazendo com que os objetivos sejam mais fáceis de atingir, sabe? A gente tenta mais ou menos calibrar sempre, reconhece os melhores do ano, do semestre, então, e sempre uma política de feedback, de alinhamento com gestão, de reavaliar o desempenho dos vendedores. Acho que é um pouquinho essa trilha que a gente tenta fazer aqui no Digna. A gente já fez alguns comparativos com o mercado, a gente vê que o nosso turnover ele é um pouco melhor do que o mercado, né? A gente bate papo com outras pessoas e tal. E aí, tá no caminho, mas não é fácil não, né? Altair, não é fácil não. Não. Acaba que aqui em Goiânia, pra gente, é muito parecido com o que vocês fazem aí. Essa questão da escola de vendas também, eu tô com essa ideia já na minha cabeça há uns 3 anos e não consegui tirar do papel ainda, 3 ou 4 anos. Eu tenho um projeto montado, mas não consegui tirar do papel também, com essa mesma finalidade, né? A gente percebe que no PAP, principalmente, chega muita gente para trabalhar assim. Ou é jovem, primeiro emprego, às vezes, ou muito jovem, ou mulheres que talvez não tenham conseguido, mães de família, alguma coisa assim. Ela está sozinha, ela precisa de ter uma renda, alguma coisa assim. E eu percebo que, no fundo, essa mulher é a que fica, porque ela é uma leoa, ela tem que cuidar dos filhos, tal, é ela que acaba ficando. O turnover acaba sendo alto também, como o Felipe mencionou, é muito difícil você manter, é desgastante. O PAP, o dia a dia do PAP é cansativo na rua, né? Não é fácil. O Felipe vai para a rua lá, eu vou aqui também, a gente tem os rodízios para acompanhar o time, e não é fácil, é uma luta muito grande. Né? E a gente percebe assim, às vezes quando faz processo de seleção, e nós ainda não somos uma empresa GPTW, chegaremos lá, mas a gente percebe assim, tem momentos em que chega o pessoal para uma seleção lá na empresa e ele chega e já pergunta, mas é para vendedor? É para vender o quê? Plano funerário? Não, obrigado, vai embora. E a grande mudança, eu percebo assim, eu tenho pouco tempo nesse segmento, mas há 6 anos quando eu entrei, quando a gente põe um anúncio, via 15, 20, 25 pessoas, eu colocava no auditório que nós temos e eu explicava o que é o Vale do Cerrado, o que é o trabalho, perspectiva de ganho e assim por diante. Né? Hoje, a gente coloca anúncio, aparece 2, 3 pessoas para uma entrevista de emprego. Quando aparece? Né? Então, você percebe que está mais difícil. E você olha, tem que entender com o que nós estamos concorrendo no mercado. Perdão. Com o que nós estamos concorrendo? É uma turma imediatista? Nós temos um outro empregador no mercado hoje que infelizmente, eu sei que realmente muita gente precisa, mas eu sei também que muita gente não quer perder o benefício, que são
os auxílios que o governo oferece. Então, não estou julgando quem usa ou quem não usa, né, mas é um competidor que a gente tem no mercado hoje, né? Nós já tivemos a oportunidade de conversar com pessoas, falar assim, não, eu ganho 2.500 só de auxílio, eu não vou trabalhar com você. Se eu ficar em casa, eu ganho R$2.500, me basta. Eu não vou trabalhar com você. É uma opção da pessoa, perfeito, não vou julgar, não. Mas é um competidor que eu tenho hoje pela contratação desse funcionário, desse possível colaborador. Em contrapartida, nós temos uma política aqui de comissionamento muito agressivo. De meta, comissionamento, premiação, são bastante agressivas. Então, me recordo bem que, pouco mais de um ano, uma colaboradora entrou na minha sala no final do ano, dezembro, e aí ela virou para mim e falou, chefe, queria falar com você, né? Tem alguma coisa errada no meu contra-cheque? Não sei, posso ver seu contra-cheque? Pode, tá aqui, né? Me deu o contra-cheque. Olhei, não tem nada errado, qual é o problema? É esse dinheiro mesmo? É tudo meu? Aí eu olhei o contra-cheque dela, era 13º, fim de ano, comissão, prêmio, meta, tudo, né? Tinha dado quase R$9.000, mais ou menos, né? Eu olhei de novo, tá certo, é tudo seu. Tá faltando alguma coisa? Ela, não, é porque eu nunca vi tanto dinheiro assim na minha vida, né? E aí você vê que... E é uma pessoa que está conosco até hoje, foi desenvolvida, virou supervisora e está indo muito bem, obrigado. Então, quem se dedica, eu falo o seguinte também, né? A gente brincou aqui, falou que é uma universidade de vendas, mas aqueles que se dedicam, que têm um pouco de paciência, porque assim, outra coisa que eu percebo, eu tenho certeza que o Felipe vai concordar pelo que ele falou agora. 3 meses de experiência é pouquíssimo para você avaliar um cara, ou talvez para ele entender o contexto da empresa que ele está, do que ele está vendendo, de qual que é a importância dele naquela engrenagem toda. Então, assim, perdão novamente, muitas vezes com 3 meses, esse cara pode não ter performado, mas você percebe que ele tem boa vontade, que ele tem disposição, que ele está correndo atrás, que ele é comprometido. Então, esse cara, eu prefiro segurá-lo no time e dar aí mais 3 meses, mais 6 meses para ele, para tentar virar esse funcionário. É melhor eu fazer isso e é mais econômico do que eu fazer só a roda do turnover girar. Então a gente tenta muito nesse sentido aqui, Rafael, para que dê certo. Tem certeza que o Felipe faz a mesma coisa lá quando percebe alguém, mas é muito nesse sentido, porque não é do dia para a noite também que vai virar a coisa. Então ele tem um determinado tempo, tem um determinado período que ele tem que esperar para poder virar, para poder ganhar dinheiro, para poder se estabelecer, uma série de coisas. Mas a maior dificuldade hoje está na contratação, realmente. Na contratação. Só deu um complemento também para fazer, né? Eu acho que concordo com tudo que o Walter falou aí, principalmente essa parte do perfil, né? Pessoas, primeiro emprego, de fato, geralmente não fica. De fato, o perfil é mais ou menos o mesmo daqui, né? A gente fez uma movimentação aqui que, poxa, foi bem legal. A gente também aqui tem um modelo de comissionamento agressivo e a gente tem aqui vendedor que para a gente aqui no corredor e disse, olha, tudo que eu tenho hoje eu agradeço ao Digna. Eu comprei minha casa, eu comprei meu carro. Quem se dedica de fato vai longe, sabe? Assim, de fato, a gente tem pessoas aqui que conseguiram mudar de vida no trabalho de PAP. E eu já digo, olha, vamos para um call center? Não, Felipe. Deixa aqui, eu sou feliz, eu sou um pássaro livre aqui no PAP, todo dia é diferente, eu gosto disso. Então, poxa, é legal ouvir isso, sabe? E tem uma coisa que a gente fez aqui, que a gente fez estamos construindo ainda um processo de encarreiramento dentro do comercial. É um sonho meu que todo supervisor meu um dia tenha sido vendedor. E todo coordenador um dia tenha sido supervisor. E aí isso foi legal aqui dentro, porque deu esperança a muitos vendedores que estavam desmotivados, que fazia muitos anos estavam no PAP e não tinha perspectiva. Então a gente está construindo aí, está alinhando ainda essa trilha de encarreiramento. E aí hoje eu tenho um cara que é bom no PAP, que é bom vendedor, tem perfil de liderança, e aí o cara tem isso como motivação de se dedicar cada dia mais para chegar a um cargo de supervisão, por exemplo, né? E aí isso também, quando a gente promove, cara, já entra em um outro nível, né? Então isso foi uma prática legal que a gente está implementando aqui, sabe? Deu muito resultado positivo.
muito bacana, legal. Bom demais. E a gente já vai caminhando, né? Vou não ocupar muito mais tempo desses camaradas, não. Mas só um outro ponto com vocês. Hoje, o que vocês têm medido assim, de indicadores do time de venda? Como que vocês... ainda é um processo... vocês definirem em qual região atacar, as métricas de desempenho do time comercial de vocês, né? Aí só fazendo, não é o objetivo, mas só fazendo um jabá aqui, né? Ter uma ferramenta também, um RP bem estruturado, que traz possibilidade de ter dados também ajuda. Não. Ajuda bastante. Que é isso aqui, hein? Mas eu sei que vocês hoje têm muitos indicadores, muitos dados mesmo, assim, né? Eu vejo ali o que vocês constroem lá da Digna, o que o Altair tem hoje também no Vale. Quais são, assim, alguns que vocês falam que são um jogo importantes para um gestor comercial, para um time comercial acompanhar? Pode ir, até você agora sim. Eu acho assim, o básico, bem feito, ele traz um resultado sensacional, certo? Às vezes a gente fica tão preocupado em inventar a roda, né, que às vezes eu me preocupo. Então eu procuro ter com o meu time aqui o seguinte: metas claras, tanto de volume como de receita, certo? Dividido para todos os times de acordo com a capacidade de produção daquele time. E como a gente tem vários times de vendas, né, tem alguns que você percebe que já estão mais maduros, outros menos. Então não adianta eu dar uma meta igualitária para todo mundo. Para alguns eu puxo um pouco mais, para alguns eu puxo um pouco menos. E o nosso plano de bonificação, de metas, esse tipo de coisa que o pessoal ganha, é atrelado a isso também, essas produções individuais. E o que eu falo assim, para a equipe de vendas, tem alguns números que são primordiais. Primeiro, receita de vendas, óbvio, né? Essa receita que eu estou tendo ali, o meu volume, a minha cobertura, o meu market share, minha participação ali no mercado. Uma coisa que a gente acompanha aqui, sim, direto, é inadimplência e cancelamento de planos. Isso é muito importante para a gente. Não adianta eu pôr o cliente para dentro e eu não criar relação e não continuar. Eu quero que o negócio seja perene, né? Então são alguns dos indicativos que a gente acompanha muito. Esse ano, por exemplo, Rafael, a gente conseguiu fazer um pente fino muito grande na carteira de cobrança do Vale do Cerrado, inadimplência, esse tipo de coisa. E aí a gente fez um pente fino quase que com a produção do ano passado inteira. Quase 100% da produção do ano passado. E até março desse ano, quando eu analiso o período 1 de janeiro de 23, 31 de dezembro de 23, nós vendemos mais ou menos uns 3.500 planos, né? Só de plano, nossa venda engloba outros produtos, mas só na questão plano, nós tivemos apenas 3% de cancelamento. Caramba! Então, é um número muito bom. É um indicador que a hora que eu vi, eu olhei aquilo, olhei para o meu gerente financeiro, olhei para o diretor da empresa, tá certo esse número? A hora que eu bati o olho, foi o primeiro que eu questionei. Tá certo, nós levantamos isso, tá certo. E cara, vamos comemorar, vamos tomar um chopp, vamos soltar rojão, né? Então assim, o básico bem feito, né, ele te traz resultados primordiais. Para isso, você precisa de ferramenta, lógico, você tem que ter acompanhamento, né? A gente tem um app legal, você tem um CRM bacana, isso tudo te dá respaldo para que você tenha um resultado bacana. Mas, assim, os principais que a gente costuma olhar são esses que primeiro chamam a atenção para uma equipe de vendas, é a receita, o volume que você está vendendo, com a participação de mercado, a tua inadimplência, o cancelamento. E aqui a gente trabalha de uma maneira que é muito assim, a engrenagem funciona redondinho, e assim, eu tenho a produção do comercial, ela vem para um back-office que eu tenho aqui, que é minha responsabilidade também. Esse back-office faz a primeira triagem nesse contrato. Tá ok? Tá. Eu mando para um cadastro. Esse cadastro torna a fazer a triagem,
aí entra em contato com o cliente para validar o contrato, as informações, os dados, tudo bonitinho. Validou, aí que eu ativo esse contrato no meu sistema e gero o faturamento de carnê, e aí entrega de carnê, e ele vai para a cobrança para que no mês seguinte eu cobre esse cliente. Então, todo o processo de vendas, na realidade, ele está subordinado a 3 gerências diferentes, né? Uma conferindo e auxiliando o trabalho da outra. A ponta de lança sou eu, com o meu time. Então, a gente traz o cliente para dentro da empresa, faz essa primeira triagem, tudo. Depois, esse pessoal de cadastro está subordinado a outra gerência e a cobrança a outra gerência. Então, funciona muito bem, porque é muito difícil. No final do processo, eu pego aquele contrato lá do Rafael, é muito difícil eu ter alguma incongruência nesse contrato. Já passou por conferência 2 vezes e está na terceira ali, às vezes num cobrador. Então, isso ajuda, e a gente percebeu que é o reflexo desse trabalho. A hora que você olha, é quando você pega um mapa de produção do ano anterior e você tem 3% de cancelamento. Eu acho que isso é o reflexo de todo esse trabalho. Lógico que tem atrito no meio do caminho, você tem discussão, você tem, né, embates ali, são setores diferentes, são pessoas diferentes, tal. Você tem todas essas dificuldades. Mas na hora que você pega um mapa de produção desse do ano anterior e avalia, tá, poxa, alguma coisa eu fiz certo aqui o ano passado. Né, alguma coisa deu certo aqui. Então a gente teve uma produção recorde ano passado, um dos melhores anos da empresa, e aí você passa um período, avalia, você olha para o ano passado, poxa, 3%. Lógico, se você olhar hoje, talvez esse número esteja mudado um pouco, porque ele é mutável. Ano que vem ele vai estar diferente se eu fizer essa mesma análise, né? Mas, num primeiro momento, foi muito bacana, foi muito gratificante. Né? Acho que, basicamente, é esse o processo de vendas. Funciona dessa maneira, em termos de ERP, de sistema. Né? A gente tem é robusto, nos atende. Acho que nós somos fomos o primeiro, né, Rafa? Se eu não estiver enganado. O Rafael me escuta direto aqui também, eu reclamo na orelha dele direto. Quando temos problemas ou quando temos acerto, comemoramos junto também, né? Mas quando tem problema, a gente fala com ele direto. Aí é nosso ponto de apoio, nosso ponto focal, né? Junto ao pessoal da RP. E está funcionando redondinho. Tem espaço para melhorar? Tem, com certeza tem, né? E essas melhorias vêm com o tempo. Não adianta você querer... É o que a gente falou do processo de vendas aqui. Não adianta o vendedor entrar e achar que vai ganhar 10 mil no mês seguinte. Não, é um processo. Ele vai criar esse resultado para ele. A mesma coisa com o ERP. Lá atrás, quando implantou, a gente olhou, funciona. No meio do caminho, a gente, poxa, precisamos corrigir isso. Por isso que ERP, acho que é aquela história. Constantemente, ele vem sendo criadas novas versões, né? E justamente por isso, são processos de melhoria. Você vai excluindo algumas coisas, vai melhorando. É um organismo vivo, né? Exato. Né? Eu acho que isso é a parte bacana. E a venda tem muito disso, é um organismo vivo. Né? A venda é muito mutável, é constante e é muito mutável também. Né? É muito dinâmico. Eu acho que isso é o que me apaixona no processo de vendas. Não, acho que é verdade tudo isso que o Otávio está falando, né? Eu acho que, diferente do Otávio aí, né? Eu sou dessa área de dados, né? Eu fiz um MBA já nessa parte de dados. E aí aqui a gente tem pessoas dedicadas a isso, né? Eu tenho um analista na minha equipe, o Dimiro, um cara assim, fantástico, que toda hora tá ali só processando dados para a operação, né? Acho que um gestor sem dados tá cego no meio de um tiroteio, né? Não sabe bem para onde vai, para qual caminho seguir, né? Acho que basicamente é os mesmos do Altair aí, a gente tem esses indicadores qualitativos, né? Coisas, acho que o legal dos dados, assim, o RP, poxa, dá a possibilidade para a gente poder fazer isso com compliance, com segurança. A gente consegue hoje ir mais longe em tomar decisão por conta disso. E aí acho que coisas que mudam aqui a gente tem um indicador de não conformidade, que é quando você faz a venda, esse cara tem que se converte ou não, se paga ou não a primeira parcela. A gente tem, depois disso, a gente acompanha o churn desse cara, e a gente começou a aprender, por exemplo, indicadores legais que a gente começou a ver aqui. Vendedores de determinada equipe tendem a ficar menos tempo na empresa. Opa, pera lá. Tem alguma coisa diferente aqui nesse time aqui, tem alguma coisa estranha nessa equipe aqui. Vendedor X, os planos dele tendem a ficar
4 meses a menos na empresa. Opa, vamos olhar o que está acontecendo aqui, porque não tá normal esses dados, né? Então, acho que a partir disso, a gente olha, repetindo, né, os meses que está aí, e aí a gente agora está cada vez mais aprendendo com essa inteligência, né? Esse ano mesmo eu tô a gente tem a carteira de ativos aqui da gente, e aí eu estou separando os novos para olhar especificamente a carteira de novos clientes. Para a gente é o cara que está no primeiro ano de casa, porque a gente já viu que esse cara ele tende a ficar menos tempo com a gente está olhando para esse cara aqui, e a partir disso, por exemplo, a gente contratou uma ferramenta de CRM, o Salesforce, e aí a gente está fazendo pontos de contato com esse cara. Então, poxa, olha, primeiro mês, cara, bora fazer isso aqui com ele? Bora, legal, surtiu efeito? Surtiu. Como é que esse negócio está reagindo ao longo de um ano? Em 8 meses a gente vai mandar um board lá pro cara celebrando um ano de casa com a gente. Então, esse aprendizado que a gente tá... esses pontos de contato que a gente está começando a trilhar aqui, sabe? Essa inteligência que a gente está começando a formar da nossa base de clientes está permitindo a gente chegar mais longe, está permitindo a gente visualizar mais longe, inclusive remodelagem de equipe. Então, a gente tem indicadores quantitativos. Meu supervisor, quando vai em rota, ele preenche um forms com um acompanhamento qualitativo da equipe, a gente tenta cruzar tudo, esses dados. Então, assim, hoje eu acho que a gente está num patamar, estamos evoluindo, sabe? A gente está começando cada vez mais a enxergar problemas que a gente não conseguia visualizar antes. Por exemplo, a gente está começando a identificar comportamento de compra de clientes. Então, esse cliente aqui, ele tende a pagar sempre em atraso. Esse cara eu já não mando para cobrança. Eu mando para um setor que vai fazer um esforço de colocar ele em dia. Se ele tem um comportamento, então vai para um setor que vai mudar o comportamento desse cara. Então, acho que é um pouco disso, sabe? Cara, muito interessante, né? Ter essa análise, primeiro, esse ponto de contato, acompanhar a jornada inteira, e depois, né, acompanhar o perfil, saber o perfil do cliente e direcionar para algo de personalização mesmo daquela comunicação. Essa eu gostei, essa aí para mim, Felipe, vou copiar, tá? Gostei. Oi, sou cobrado. Me dá os detalhes aí. Gente, então, primeiro eu quero de novo aqui agradecer vocês, de verdade, de coração mesmo, vocês compraram essa ideia, né, comigo aí, pra gente gravar esse primeiro episódio. Como eu falei, dá pra gente ficar aqui, ó, horas e horas, e eu tô só aprendendo aqui, só anotando aqui e aprendendo com vocês. Vamos fazer mais? Vamos marcar mais episódios aqui. Vocês toparem, é só falar que nós vamos fazer mais. Tem mais gente que nós podemos trazer para cá para bater papo, para trocar ideia sobre o setor. Legal, vamos fazer isso. Enriquecer demais o assunto, essa troca de experiência, porque depois alguém assiste, né, uma experiência nova, um conhecimento, é sempre bacana a gente estar trocando aí. Legal demais. Agradeço vocês. Para você que chegou aqui até agora, né? Obrigado novamente. 58 minutos aqui desse bate-papo. Muito bom, muito enriquecedor. Então é isso, pessoal. Agora as últimas palavras aí dos meus amigos Altair e Felipe. Gente, só agradecer. Obrigado pela oportunidade, Rafa. Felipe, mais uma vez, obrigado pela recepção aí na Paraíba no passado. Foi sensacional. Né? E espero recebê-lo aqui em Goiânia também, em uma oportunidade breve. E é isso. Obrigado pela troca de ideia, pela troca de conhecimento aqui. E precisando, a gente está à disposição. Um grande abraço a todos. Show. Rafa, muito obrigado, viu, pelo convite. Parabéns pela iniciativa também, sabe? Eu gosto muito de falar sobre negócio, dessa discussão, de ouvir. Acho que, como o Altair falou, acho que isso enriquece muito o setor, o segmento, né? E a gente vê que a dor de um é a dor do outro, e tem um detalhe que um faz que talvez seja onde você está batendo cabeça, onde você não está conseguindo chegar lá, né? Tenho satisfação, viu? Grande, minha admiração por você, um professor aí, estou aprendendo contigo. E é isso, gente. Obrigado por todo mundo, obrigado pelo convite e tamo junto, viu? Precisar. Fechou, gente? Então, obrigado e até a próxima. Valeu, abraço. Show.